Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de hoje, tá, de programação web, antes da gente ver o conteúdo da aula de hoje, vou falar sobre a nossa primeira avaliação, tá? Semana que vem, na quinta-feira, é feriado, né, Corpus Christi, na quinta e na sexta, então, dia 13, dia 4, na sexta vocês não terão aula. Aí, então, na quinta a gente não vai ter aula, daí eu marquei a avaliação, tá, para outra semana, no dia 10 de junho, mas claro que é uma avaliação online. O que é a avaliação? É um questionário que vocês vão responder online, já vai estar aberto hoje, das 8h30 até o dia 15 de junho, às 23 horas. Então, vocês têm aí quase 3 semanas para fazer, né? Não tem desculpa para não fazer. Vocês vão ter uma única tentativa para responder o questionário, é bem simples, são 10 questões de múltipla escolha relacionadas a HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, o questionário vai abrir hoje às 8h30 e vai ficar aberto dia 15 de junho, às 22 horas. E vocês têm 3 horas para responder o questionário. Então, dá tranquilo para pegar uma hora e uma tarde, uma noite, abrir, ler o material, enfim, pesquisar na internet e responder as questões. Tá? É bem tranquilo. Essa aqui vai ser a nossa primeira nota, tá? A segunda nota, no final da disciplina, aí vai ser uma atividade prática, tá? Que a gente vai ver um pouco de PHP, com HTML, enfim. Tá? Mas aí é algo mais prático. Aqui é simplesmente um questionário de múltipla escolha de 10 questões, tá? Então, depois vocês respondem aí, e depois, acho que no final, quando vocês responderem, já vai aparecer a nota, tá? Se não estou enganado. Então, depois você me pergunte, eu respondo para vocês, tá? Então, o primeiro aviso era esse. O segundo aviso, então, a aula de hoje a gente vai continuar vendo sobre JavaScript, ver a segunda parte, e a gente vai ver o output do JavaScript e também o HTML DOM, tá? É uma aula pequena também, a gente dividiu o conteúdo para não ficar uma aula muito extensa em cada um dos conteúdos, também para vocês terem um tempinho na noite, né, para fazer um pouco das atividades práticas, aí porque programação web, assim como qualquer outra programação, vocês têm que programar um pouco para conseguir aprender, né? Então, vamos lá. Então, falando inicialmente, pessoal, do output do JavaScript, ou as formas de saída, né, de visualização da saída para o usuário, que ele consegue ter com o JavaScript. Então, o JavaScript pode exibir os dados de diferentes maneiras, tá? A gente consegue escrevendo em uma caixa de alerta usando aqui a função alert do objeto window, tá? Window.alert. Escrevendo na saída do HTML usando o documento.write. E escrevendo um elemento HTML usando o inner.html, que é o mais utilizado, que é quando a gente altera o conteúdo de um elemento da nossa página. E escrevendo no console do navegador usando o console.log, tá? A gente vai ver exemplos dos 4 em seguida. O método document.writer, tá? Ele deve ser utilizado apenas para testes. Para exibir os dados de HTML, na maioria dos casos, como eu falei, a gente vai definir o valor de uma propriedade inner HTML, tá? Que é responsável por alterar o conteúdo de cada um dos elementos da página. E quando a gente usa a função document.writer, depois do documento do HTML, da nossa página, ter sido totalmente carregada, todo o conteúdo HTML existente, ele é apagado. Tá? Então, a gente tem que cuidar quando a gente usa esse documento.writer aqui, tá? Porque se eu carreguei minha página, depois disso, algum evento foi disparado e esse evento utiliza essa função aqui, toda a página é apagada e o que a gente passa aqui como parâmetro dessa função writer é o que vai aparecer como resultado para o usuário na tela. Tá? Então, vamos ver os exemplos aqui agora. Então, pessoal, a gente falou que a gente pode mostrar o conteúdo usando o JavaScript com o window.alert, tá? Então, eu posso clicar aqui no botão e aparecer aqui uma janelinha com o texto que eu colocar, que eu coloquei meu nome. Vamos ver aqui o código-fonte. Vamos ver aqui melhor. Então, o código-fonte daquela página, a gente tem aqui um HTML. De novo, a gente tem... Ali em cima tem um H2, que é só o texto que a gente coloquei para vocês ali. Tem um botão que, quando eu clico no botão, dispara o evento onClick, tá? E esse botão, isso aqui é a parte principal, né? Quando eu clico no botão, ele dispara o evento onClick, que, por sua vez, vai executar uma função que eu chamei de alerta, tá? Então, se eu descer aqui, ó, na parte do meu código que eu tenho no script, eu tenho uma função alerta. O que a função alerta faz? Então, eu criei aqui a função com function, nome alerta. Simplesmente eu uso o window.alert, que é o objeto window.alert, e escrevo aqui, entre aspas, um texto qualquer. Então, isso aqui, pessoal, ele tem a função de quando ser disparado aqui, essa função, né? Quando eu clicar aqui, aparecer essa janelinha com o texto que eu coloquei lá. Esse aqui é uma das formas. A outra forma, e a mais usual, é usar o inner.html, né? Que é quando a gente, por exemplo, dispara um evento, nesse caso um clique, eu aqui alterei o conteúdo de um elemento. Então, voltando lá, nós temos aqui na página HTML, eu tenho aqui um
um parágrafo vazio, tá? Então, não tem nada aqui dentro, ó, que eu chamei, na verdade, eu criei um ID, e esse ID eu chamei de parágrafo. E quando eu clico no botão que está abaixo desse parágrafo ali, eu executo a função escrever. O que essa função escrever tem? Tá? Ela vai usar esse ID desse parágrafo aqui, desse elemento P, vai usar esse ID de parágrafo, para a gente conseguir pegar esse elemento e alterar o conteúdo que por enquanto é vazio, né, pessoal? Lembrando que o conteúdo de um parágrafo eu escreveria aqui, né, o conteúdo, ó, entre as duas tags aqui, tá? Então, vou escrever aqui um conteúdo, escrever qualquer coisa aqui, peraí. Teste Java Script. Salvar aqui. Vamos tentar executar de novo lá para ver se aparece lá. Então ali, ó, meu parágrafo tem aqui, inicialmente, esse conteúdo poderia estar vazio, né? Quando eu clico nesse botão, eu disparo uma função que vai alterar esse conteúdo aqui, tá? Aqui para Grêmio. Então, eu tinha isso aqui inicialmente, cliquei no botão que disparou um evento onClick e chamei a função escrever. O que essa função escrever faz? Vamos ver aqui. Eu uso lá aquele que a gente viu na aula passada, document.getElementById. Qual é o ID? É o ID do meu elemento, que aqui eu chamei de parágrafo, né? Mas poderia ser o ID aqui ABC, por exemplo. Se eu botar aqui ID ABC, lá no document.getElementById, eu coloco aqui ABC, tá? Vai pegar a mesma coisa. Então, aqui eu pego aquele elemento com esse ID aqui, uso a propriedade innerHTML, que altera o conteúdo do elemento. E aqui eu passo o que eu quero alterar. Então, eu quero... Quando a gente usa o inner, tá? Eu apago tudo que tem lá e escrevo o que eu quero agora que apareça no lugar que tinha anteriormente. Então, aqui eu escrevi Grêmio, ok? Vou voltar para como estava aqui anteriormente. Então, essa aqui é a forma mais utilizada, a gente utiliza para alterar o conteúdo de um elemento, tá? Um outro aqui é exemplo descrito no console, tá? O console para depuração, que quando a gente dá um F12 nos navegadores, ele abre um console aqui, né? Que é uma ferramenta para desenvolvimento. Então, quando eu clico aqui e disparo esse evento, ó, perceba que aqui embaixo apareceu aqui, saída do console 7. Isso aqui a gente usa para realmente debugar, quando a gente está desenvolvendo, programando, para ter alguns pontos de controle no código, né? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho também um botão, que quando eu clico, eu disparo uma função chamada log. O que a função log faz? Ela simplesmente escreve lá no console. Então, a gente usa o objeto console.log, e aqui eu escrevo qualquer coisa. Então, aqui é a saída do console, fiz uma soma simples aqui, 5 mais 2, tá? Vai dar 7. Então, quando aquele evento é disparado, eu escrevo aqui no console, ok? E a outra forma... Deixa eu fechar aqui. É o documento.writer, que vocês podem ver que já está aqui o 10 aqui escrito, tá? E como é que o documento.writer aqui vai funcionar aqui nesse caso que eu fiz no exemplo? Ó. Quando a página está sendo carregada, né, ela está sendo carregada com os elementos, ó, e aí aqui dentro aqui depois desse último elemento que a gente teve, que era o botão que eu cliquei para criar ali o evento no log, eu criei aqui um scriptzinho. Isso que eu fiz no scriptzinho aqui, documento.writer, fiz uma soma, 5 mais 5, tá? Então, essa função, que na verdade esse objeto documento com essa propriedade writer aqui, ele vai escrever o que eu passar aqui na página, no local que ele está, tá? Então, aqui eu tenho um H2 exemplo de writer, depois vai ser escrito isso aqui, que no caso seria 10, né? Que é o que aparece aqui para nós, ó. Exemplo writer, 10. Então, o writer ele escreve diretamente ali também na página, tá? Não é diferente do inner HTML, que a gente pega um elemento e altera o conteúdo, tá? O writer ele está escrevendo diretamente, é como se fosse printando mesmo, né? Isso na tela, tá? Na página. Não no elemento em específico. E o que eu falei para vocês lá, que se a gente carregar a página depois... deixa eu botar aqui. E depois eu disparar o evento essa função write, o que acontece? Então, a gente vem aqui, a página já carregou, tá? Esse aqui funcionou como a gente queria, por quê? Porque a página estava carregando, e no momento que ela estava carregando, que foi executado isso aqui, né? A página veio carregando, e foi executado esse script aqui. Agora a página está toda carregada. Agora, o que acontece se eu clicar no botão e disparar... Deixa eu salvar aqui. E eu disparar essa função que tem no writer aqui depois que a página já foi carregada, né? Vai apagar tudo que tem na página e vai ficar somente o que a gente passou ali para a função writer, tá? Então, vamos ver aqui. Qual é o botão que eu tenho que clicar aqui? Desculpa.
É o escrever. Tá. Olha o que aconteceu. Se a gente for ver, ó, aqui ainda tem o código da página. Aqui está o código original da página, né? Só que tudo isso aqui, na verdade, é apagado, tá? Em memória. E simplesmente aparece só o que eu coloquei na função writer lá, tá? Que eu apagou tudo. Que é isso aqui. Então, tem que ter muito cuidado ao usar o ponto writer aqui, para não apagar tudo que a gente fez, tá? Então, normalmente a gente usa aqui só mais para teste, tá, pessoal? Para testar e a gente está desenvolvendo, tá? Mas cuidem bem para não fazer isso após a página ser totalmente carregada, a não ser que vocês queiram fazer isso, tá? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, aí as quatro formas, pessoal, como eu falei, normalmente a gente vai usar o inner HTML e também o window alert ali para a gente mostrar alguns eventos para o usuário, né? Alguma coisinha já aparece um alerta para o usuário. Mas não é muito, assim, totalmente não é tão utilizado essas janelas de pop-up, né? Como se fosse um pop-up. E a outra parte, pessoal, é o HTML DOM, tá? Então, o HTML DOM, o que é? Vamos lá. O que é o DOM, na verdade, né? O DOM. É o Document Object Model, tá? Ele é um padrão da W3C, que é o World Wide Web Consortium, que é quem mantém lá os padrões da web, né? E também mantém lá o site da W3 School, tá? Que é a W3 aqui, consórcio. E define um padrão para acessar os documentos, tá? Então, o modelo de objeto de documento, ele é uma interface de linguagem neutra e uma plataforma que permite aos programas e scripts acessar e atualizar dinamicamente o conteúdo, a estrutura e o estilo de um documento. Então, o padrão DOM da W3C é separado, na verdade, em três partes diferentes. O Core DOM, que seria o coração, né? Que é o modelo padrão para todos os tipos de documentos. O XML DOM, que é o modelo padrão para documentos XML. E o HTML DOM, que é o modelo padrão para documentos HTML, tá? Então, a gente vai ver hoje mais um pouco sobre o HTML DOM. Então, o HTML DOM é um modelo de objeto padrão e uma interface de programação para HTML. Então, na verdade, o HTML DOM, ele transforma nossas páginas web, tá? Quando a gente carrega uma página, o navegador, ele cria um modelo dessa página e transforma os elementos em objetos, tá? E esses objetos, eles pertencem a uma hierarquia, tem uma hierarquia, uma árvore de hierarquia. Tá? E através disso, então, o DOM ele vai definir os elementos HTML como objetos, então cada elemento ele se transforma em memória como um objeto. As propriedades de todos os elementos HTML, também define os métodos para acessar todos os elementos HTML e os eventos para todos os elementos HTML. Então, tudo que existe no HTML, a gente consegue, na verdade, é transformado isso em objeto, né? E a gente consegue alterar tudo isso e também criar tudo isso usando o HTML DOM, tá? Então, a gente poderia criar uma página inteira HTML usando só JavaScript, sem ter JavaScript, claro, e através dele criando elementos, sem eu ter que utilizar uma linguagem HTML, tá? Então, o HTML DOM é um padrão que diz como obter, alterar, adicionar ou excluir elementos HTML. E com o DOM, o JavaScript pode acessar e alterar todos os elementos de um documento HTML. Então, a gente consegue fazer praticamente tudo que eu faria usando CSS e HTML, eu consigo fazer com o JavaScript e o DOM, tá? Claro, fica muito mais trabalhoso e não faz isso na prática, né? Mas seria possível, tá? Poderia criar vários elementos, criar uma página do zero usando somente o JavaScript com o DOM. Então, quando uma página é carregada, o navegador cria um documento object model da página, e o HTML DOM é construído como uma árvore de objetos. Então, aqui tem um exemplo aqui, uma figurinha bem simples, tá? Então, a gente tem o objeto principal, que é o document. Por isso que lá no JavaScript a gente usa document.getElementById, document.writer. Por quê? Porque ele é o objeto padrão, né? Ele é o objeto principal, né? O raiz ali de toda a página. Então, no nosso document aqui, aquele objeto, ele tem aqui o root elemento, que é o elemento HTML, né? Que todo o conteúdo da página está dentro das tags HTML. E dentro do HTML a gente separa normalmente dois elementos, né? O read, que é o cabeçalho da página, que a gente tem, entre outros elementos, o elemento title, e por sua vez o elemento title ele tem o conteúdo, que é o título da página, tá? A gente também aqui pode ter, incorporar scripts, JavaScript, CSS, a codificação da página, entre outras informações que a gente usa, né? Utiliza no cabeçalho da página, que são mais meta-informações.
E o outro elemento é o body, que é onde todo o conteúdo visível para o usuário está inserido. E no body a gente pode ter, por exemplo, o elemento A, que é o link, né? Que é como a gente cria um link em HTML. Esse elemento A, então, ele pode ter um conteúdo, que é aquele texto que aparece para o usuário ele clicar. Ele também tem o atributo href, que é onde a gente atribui qual é o destino que o usuário vai ser encaminhado quando clicar no link. A gente pode também ter elementos lá H1, H2, H3, H4, H5, H6. Esses elementos todos eles também têm um conteúdo, tem um texto que é visível para o usuário, entre todos os outros elementos que a gente conhece do HTML, tá? Então, por isso a gente chama que é uma árvore, tá, pessoal? Porque tem os elementos pais e seus elementos feeds. Então, por exemplo, o elemento A aqui, ele é filho do elemento body, que por sua vez é filho do elemento HTML, tá? E o elemento A também tem como aqui filho um outro, não é um elemento, né, mas tem um outro objeto que é um conteúdo dele, assim como ele também tem um atributo que pertence a ele. Então, por isso que essa ideia de árvore, tá? E tem uma ideia também de parentesco, né? De pais e filhos, tá? Por isso que até nas funções lá que a gente vai criar e remover objetos, tem o append shield, que seria anexar um filho, né? O que isso quer dizer? Eu vou adicionar aqui embaixo do elemento um nodo, né, da árvore, que seria então como um filho para ele, né? E como dentro de objeto, o JavaScript ele recebe todos os recursos necessários para criar páginas HTMLs dinâmicas. Então, com o JavaScript a gente pode mudar todos os elementos HTML na página, mudar todos os atributos HTML na página, mudar todos os estilos de CSS, remover elementos e atributos HTML, adicionar novos elementos e atributos HTML, reagir a todos os eventos HTML existentes na página. Então, aqueles eventos que a gente viu ali também eu consigo fazer com do, e criar novos elementos HTML na página. Então, tem duas atividades para fazer, vou mostrar depois ali como seria o resultado da atividade, né? Uma é criar uma página HTML com parágrafos contendo um texto qualquer, e abaixo do parágrafo vocês vão criar um botão que quando vocês pressionar vai executar uma função JavaScript, tá? E nesse botão vocês vão utilizar o evento onClick. Então essa função vai fazer o quê? Ela vai alterar o conteúdo do parágrafo para aprender no JavaScript com o método linear.html e também alterar o tamanho da fonte para 25px e a cor da fonte para azul. E vocês devem utilizar o método getElementById para pegar o elemento que a gente já viu anteriormente como é que é, né? Então, essa atividade é bem simples. O que seria? Eu tenho aqui um parágrafo qualquer, tá? E quando eu clicar, eu vou alterar o conteúdo desse parágrafo e vou alterar o texto. Isso eu vou usar o JavaScript com o JavaScript com o do, né? Então, aqui eu vou tentar uma função lá para alterar o conteúdo e também alterar o estilo e a fonte, a cor e a fonte da página, tá? Essa aqui é a atividade 3. E a atividade 4 é um pouquinho mais difícil. Vocês pesquisem lá no W3School. É criar uma página HTML com um botão que, quando eu pressiono esse botão, ele vai adicionar um elemento A, que é um link, né, na página. Eu vou criar dinamicamente um elemento na minha página não tem nada. Eu vou clicar no botão, vou disparar uma função JavaScript e essa função vai criar um elemento. E esse link deve apontar para um site qualquer e abrir uma nova aba do navegador. Então, quando for criar esse link lá dinamicamente, eu tenho que usar aquela opção de ele abrir uma nova aba, né, no navegador. E também eu tenho que atribuir lá no href algum site para que eu acesse, né? E criar também um botão que, quando eu pressiono, remova o elemento adicionado anteriormente. Então, eu não tenho nada aqui, só tenho dois botões. Quando eu clico, ó, eu dinamicamente crio um link, que esse link vai me levar lá para o W3School. E quando eu clico em remover link, eu removo o elemento, tá? Então, parece... não é difícil, tá, pessoal? Mas é um código já um pouco maior, tá? Ó, o código para adicionar o link e para remover o link, tá? É um código um pouquinho maior. Tem algumas questões que a gente tem que ver ali. Tem que usar o append shield, você tem que criar um pai e adicionar um fim nesse objeto, né? Na verdade, pegar o objeto pai e adicionar um fim. Tá? Então, a parte HTML é tranquila. Isso aqui ó, vai ser dois botões para criar e para remover. Cada um, quando eu clicar, vai disparar uma função. E eu criei aqui uma div só para que eu coloque dentro dessa div aqui o elemento esse que eu estou criando, né? Eu vou ter que colocar esse link dentro de algum lugar, né? Dentro daqui eu quis criar uma div, eu quis deixar ele solto no body, tá? E quando eu clicar, eu removo o elemento, isso. Entenderam as duas atividades ali, tranquilo? Vamos meter bala, né? Para aprender. Ó, se vocês virem aqui, pessoal, ó, Learn JavaScript,
No W3 School, vocês forem descendo, descendo, descendo. Onde é que está o link? Não, não é aqui. Aqui, ó. HTML2, aqui tem tudo, tá? Os métodos, documentos, elementos, enfim. Aqui vocês vão ter. Já tá esse HTML2. Aqui é exatamente o que a gente viu ali hoje, tá? Tem todos os exemplos, tem tudo como fazer, como. Ó, aqui o Nodes, que é como vocês vão adicionar, tá? E criar os elementos, ó. Create elemento, create text node, tá? Então aqui vocês vão ter. O que o create elemento faz? Ele cria um elemento. Quando o document.create elemento P, o que é o P? É o elemento parágrafo. Aqui eu estou criando na minha página um elemento P. Tá? Só que o P, ele tem o quê? Ele tem um texto, né? Um conteúdo. Então eu também vou criar aqui um document.create text node, seria um texto para um elemento, e vou passar aqui o texto que eu quero. Só que eu tenho que adicionar esse texto, esse conteúdo, no elemento que eu criei antes, né? O elemento aqui eu botei uma variável para e o texto no Node. Aí por isso a gente usa isso aqui, ó. Que eu falei que é do append shield. Para.append shield. O que é o append shield? O objeto para, que é o elemento que eu acabei de criar, que é um parágrafo, ele vai adicionar como fiddle, né, como um nó da árvore ali, abaixo dele, o elemento Node, que é esse cara que é o conteúdo que eu criei, né? Então isso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, adicionando um conteúdo aqui num parágrafo, é isso aqui, ó. Eu estou adicionando um conteúdo aqui, um texto, num elemento que eu criei, né? Aqui não era o H1, mas poderia ser o parágrafo, seria a mesma ideia. Então, a gente fala que é append shield, tá? Eu estou criando um filho aqui desse nó, desse nodo, desse elemento, que é o conteúdo desse elemento, tá? Que é exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, aqui é como criar um elemento, criar um texto. Então, aí já está metade do que você tem que fazer, né, naquele exercício ali. Então, aqui tem tudo, tá? Nessa partezinha aqui, vocês vão achar tudo. Ah, tem bem mais coisa, né, pessoal? Mas a principal é essa aí, é saber criar um elemento e depois também remover o elemento. Que também tem aqui, tá? Ó, remove um shield node. E como remover um elemento. E era isso, pessoal. Se tem alguma dúvida ou relação lá ao questionário, tá? Hoje ele vai abrir 8h30, vocês já podem fazer durante a semana aí e já se livrem. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Tranquilo. Jonathan, João? Tranquilo? Pessoal, o PDF tá, da aula de hoje é o mesmo da aula passada, tá? Eu só linkei aqui, tá? É o mesmo PDF. Até assim, até eu vou colocar ali para vocês esse arquivo que a gente viu aqui, tá? Da aula de hoje aqui. Esses exemplos aqui, vou postar agora aqui no Siga para vocês que tá na aula de hoje. Vocês têm algum exemplinho de... Então, pessoal, deixa eu parar aqui o vídeo.